paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical aqui da cidade de Joinville, da nossa UMAD, a União da Mocidade das Assembleias de Deus de Joinville. Quero dizer que você é muito bem-vindo e o nosso compromisso aqui é trazer conteúdos que possam ajudar você, professor, professora, a incrementar aí a sua aula, a ter mais argumento, a ter subsídios para a sua aula ficar ainda mais enriquecida. E a lição de hoje é a lição de número 7. O título é Deus abate o coração orgulhoso. E o texto principal da nossa lição nos diz o seguinte: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel, capítulo 4, versículo 37. O resumo da lição nos diz assim, nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. E essa é a mais pura verdade e a lição de hoje vai girar em torno dessa temática. Já na nossa introdução, nós temos o seguinte conteúdo. Neste relato, testemunhamos, eu estou pegando aqui alguns fragmentos apenas, tá? Então, neste relato, testemunhamos como a soberba de Nabucodonosor o levou por divina sentença a uma condição de insanidade, fazendo-o viver como um animal selvagem por um período conhecido como 7 tempos, até que Deus o redimiu dessa situação. Ao fim desse período, Nabucodonosor experimentou uma profunda transformação, reconhecendo a soberania do Deus Altíssimo. Então, veja, professor, o conteúdo que você pode apresentar aqui, ou a lição que você pode apresentar, é que sempre que o homem começa a acreditar, sempre que o homem entende que as coisas acontecem em razão dele, por conta dele, ou por interferência direta dele, e que sem ele as coisas que estão acontecendo, elas não se fariam, isso aí já é um claro sinal, um claro indício, uma clara evidência de soberba, de orgulho, de vaidade humana. E sempre que isso acontece, esse homem acaba passando por uma situação, essas pessoas, acabam passando por situações difíceis, elas acabam passando por situações de humilhação exatamente para que elas possam reconhecer que somente Deus é soberano e que Deus está no controle de todas as coisas. E esse relato que nós vamos encontrar aqui no capítulo 4 de Daniel, trata-se do que nós conhecemos na literatura, ou na interpretação de texto como um discurso direto, ou seja, você vai perceber que o livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel, porém, quando chega nesse fragmento, nós vamos encontrar aqui uma inserção de uma fala direta do próprio Nabucodonosor. Então, quem está fazendo esse relato aqui, o relato do sonho, da interpretação do sonho, quem está fazendo todo esse relato aqui é o próprio Nabucodonosor. Portanto, se trata de um discurso direto, onde a fala se atribui à própria pessoa sem interferência do narrador, no caso, Então nós percebemos, portanto, que esse relato é um relato verídico, é um relato registrado pelo próprio Nabucodonosor. Então, o edito real. Bom, o edito real é quando diz assim, esse primeiro tópico, o título desse primeiro tópico da lição é o edito e o sonho do rei. E o primeiro subtópico nos diz assim, o edito real. O 4º capítulo do livro de Daniel começa com o edito de Nabucodonosor, uma espécie de pronunciamento oficial para o conhecimento de todos. Nele o rei declara a grandeza de Deus. Contudo, como veremos, o reconhecimento da grandiosidade de Deus pelo rei se deu somente depois da experiência dramática que ele narra a seguir. Ou seja, nesse momento, o rei Nabucodonosor está reconhecendo. Então, nesse edito real, nesse documento, que é um documento oficial, é como o equivalente a um diário oficial do governo, onde aquilo ali é publicado para que todas as pessoas tomem conhecimento. Então, esse edito real tem essa finalidade, tem esse mesmo objetivo, de que as pessoas tomassem conhecimento. Então, é o próprio rei
O próprio rei que está tendo, portanto, essa iniciativa de declarar as coisas que ele vivenciou. Então ele não está contando uma experiência de terceiros ou algo que aconteceu com os outros, ele está contando algo que aconteceu com ele mesmo. E esse relato ele está fazendo depois de ter passado por toda aquela experiência, ou seja, ele passou por um período de 7 tempos, que nós podemos interpretar aqui como sendo 7 anos, como um animal, pastando com os animais. Ele perdeu o juízo, ele entrou, portanto, num estado de demência, ele entrou, portanto, num estado de loucura, e por 7 anos ele passou nessa condição. Tudo isso por quê? Porque ele não reconheceu a grandiosidade de Deus, ele não reconheceu a soberania de Deus. E depois nós temos aqui, o segundo subtópico nos diz, a satisfação momentânea do rei e o seu sonho. O rei estava satisfeito, próspero no seu palácio. Olha só, a condição do reino de Nabucodonosor naquele momento era um momento de estabilidade. Era um momento em que todas as coisas estavam acontecendo de maneira perfeita. Era um momento em que todas as coisas estavam fluindo na economia, na agricultura, nas relações sociais, na educação. Então estava tudo acontecendo de maneira perfeita. Ele não tinha nada do que reclamar. E olha só o que nós encontramos, um relato do próprio Nabucodonosor, no capítulo 4, a partir do versículo 29. Ó. E ao cabo de 12 meses, andando, isso aqui é o próprio Nabucodonosor falando, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Então, essas declarações anteriores aqui, ó, que o próprio Nabucodonosor está falando, então ele está fazendo referência, ó, à Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder. Então ele se achava o Todo-Poderoso, ele se achava digno de glória, e ele se achava digno de magnificência, ele se achava digno de exaltação. Então olha só como estava o coração desse homem. É importante você destacar aí, professor, aos seus jovens, que quais são as características de uma pessoa soberba, de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa vaidosa, de uma pessoa prepotente, de uma pessoa jactanciosa, porque a palavra jactância significa também essa soberba, né? Essa sensação de autossuficiência. E eu tracei aqui algumas características básicas de uma pessoa arrogante, de uma pessoa soberba, que você pode apresentar aí aos seus alunos. Mas seria ideal você apresentar isso aos seus alunos em forma de pergunta. Então pergunte aí aos seus alunos quais são as características de uma pessoa soberba, de uma pessoa arrogante, e veja se eles têm assim uma noção, né, uma clareza do que é ser uma pessoa arrogante, do que é ser uma pessoa vaidosa. E eu tracei aqui algumas características e eu vou compartilhar nesse momento. Ó. Então, assim, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, primeiro, ele não aceita conselho. Então, se tem uma pessoa orgulhosa, se você conhece uma pessoa que no momento que você vai dar um conselho a ela zomba de você, ela olha para você com desdenho, ela olha para você com desprezo. Essa é uma característica de pessoa orgulhosa. Então, ela não aceita conselho. Em segundo lugar, aqui nós temos, em seguida, né, nós temos, não reconhece que erra. É comum de pessoas vaidosas, de pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas soberbas, não admitirem os erros que cometem. Então, se você conhece, inclusive aí no grupo de jovens, né, uma pessoa que não admite que erra, essa pessoa tem uma séria tendência de ser uma pessoa orgulhosa. Só ele está certo. Então, quando ele fala, ele acha que somente ele está certo, somente a opinião dele que vale, e a opinião dele é a única que tem validade, a única que tem efeito. Ele é daquele tipo, né, que diz que a única vez que eu errei foi quando eu achei que estava errado, né? Então,
é uma característica muito comum, né, de pessoa arrogante, de pessoa prepotente. Se dá certo, se as coisas dão certo, é ele. Se as coisas dão errado, são os outros. Então, novamente, aqui ele nunca admite que erra, ele não reconhece os seus erros. Mas se as coisas dão certo, aí ele bate no peito e diz assim, não, fui eu que fiz. Então veja aqui a declaração do rei Nabucodonosor, que ele não atribui aos seus generais, então ele não atribui a construção daquele reino aos seus generais, a equipe que ele tinha, as pessoas que estavam debaixo da autoridade, ele não dá mérito nenhum para aquelas pessoas, ele só bate no peito e diz, fui eu que fiz. Então isso é uma característica muito séria, uma característica muito importante que você precisa aí compartilhar com os seus alunos, tá? E é importante ter essa noção e essa percepção, porque na posição de líder que muitas vezes você ocupa, você é professor, você é líder de jovens, você precisa destacar isso aos seus alunos e você precisa reconhecer a importância da equipe, reconhecer a importância do time, reconhecer a importância do papel de cada membro da equipe, das pessoas que compõem aí o seu grupo de jovens, porque todos são importantes e você só está na posição que você está porque você tem um time, porque você tem uma equipe que está trabalhando juntamente com você, fazendo com que, ajudando, né, com que o trabalho venha realmente prosperar. Sem contar, obviamente, uma atuação direta, né, a mão de Deus que está estendida, te favorecendo, te ajudando, te orientando, te dando diretrizes para que esse trabalho verdadeiramente possa acontecer e ser um trabalho de liderança bem sucedido, tá bom? Então, se dá certo, a responsabilidade é dele, mas se as coisas dão errado, aí é os outros. Aí ele, é uma característica comum do líder falar assim, não, as coisas estão dando errado porque a equipe está ruim, porque essas pessoas são pessoas que não são comprometidas, mas você, líder, precisa ter em mente que a responsabilidade é sua. Se tem um time ruim, se tem um time que não está prosperando, que não está dando resultado, a responsabilidade é sua. Então você precisa desenvolver as pessoas, você precisa treinar as pessoas, você precisa capacitar as pessoas, você precisa conhecer o perfil comportamental das pessoas, mapear quais são os principais potenciais, as principais virtudes, as principais qualidades dos membros da equipe para você colocar as pessoas certas no lugar certo. Não adianta você que deseja ter na sua equipe uma pessoa que interage, uma pessoa que busque as pessoas, que converse, que se conecte com as pessoas, e você coloca uma pessoa para fazer isso, mas é uma pessoa de perfil extremamente tímido, uma pessoa de perfil extremamente introvertida, que não tem essa habilidade de relação. Então, aí você diz que a culpa é dos outros, que a gente dá oportunidade, mas as pessoas não sabem valorizar. Olha que isso pode ser aí uma fagulha, um indício de orgulho e de soberba, não reconhecer que erra, tá? Então assim, ó, outra característica, né? Portanto, se dá certo, é ele, mas se as coisas dão errado, são os outros. Isso é característica de soberba. Ele faz tudo sozinho. Não, eu não confio em ninguém, parece que se eu não colocar a mão para fazer, as coisas não acontecem. E a gente tira uma evidência disso, uma prova disso, sabe quando? Quando a gente vai nos hospitais. Então lá nos hospitais a gente encontra pessoas lá, empresários, pessoas que estão ali padecendo alguma enfermidade, pessoas que ocupam, né, às vezes uma posição de relevância, que acham, né, que muitas vezes as coisas não acontecem se eles não estiverem juntos, se eles não estiverem colocando a mão, mas não é assim, porque quando eles estão lá naquele ambiente, eles ficam completamente dependentes dos outros, ajudando, tendo que muitas vezes fazer a higienização por eles, né, que eles não têm muitas vezes condições. Então lá eles aprendem que realmente eles não fazem tudo sozinhos e que sim, se eles estiverem ausentes, se eles não estiverem presentes, as coisas vão continuar acontecendo. Mas essa é uma característica também de pessoas orgulhosas, de colocar a mão na cabeça, se descabelar e dizer assim, mas se eu não estiver lá, as coisas não acontecem. Não, acontecem sim, acontecem porque tem outras pessoas que também podem fazer aquilo que você faz. Aí eu coloquei aqui, então, sem ele, ele acha que é capaz de fazer tudo sozinho, e a outra característica é de achar que sem ele as coisas não acontecem, né? Então ele não aceita ajuda, uma pessoa soberba não aceita ajuda, você vai oferecer ajuda, ela não aceita, uma pessoa arrogante, né? Ele não senta para aprender, então ele acha que só ele sabe, ele acha que ele não precisa aprender mais nada, ele não é capaz de parar
para aprender, de sentar, de ler um livro. Ele acha, ouvir outras pessoas que muitas vezes ele considera mais ignorante do que ele. E isso é uma característica muito séria. Você, líder, eu estou trazendo aqui essas características que você pode apresentar aí para os seus alunos, tá? Você pode anotar uma por uma e apresentar essas características. Então ele acha que ele não precisa aprender com ninguém. Ele acha que as pessoas são mais ignorantes do que ele. Ele acha que ele sabe mais do que as outras pessoas. Então essa é uma característica da pessoa arrogante, da pessoa orgulhosa. Aí, por fim, ele acha que todo mundo é ignorante. Então essas aqui são algumas características que eu separei aqui para você poder apresentar aí aos seus alunos e para você mesmo fazer uma aplicação aí pessoal, tá bom, professor? Então, dando sequência, aqui nós vamos para o terceiro subtópico, a descrição do sonho. Bom, nesse tópico aqui, nós vamos encontrar apenas a descrição do sonho, né? Onde Nabucodonosor tem sonho de uma árvore frondosa, né? Que servia de mantimento, né? Que servia de abrigo para as pessoas que estavam ali à sua volta, e que depois aquela árvore é cortada, portanto, e ela permanece presa, né? Aquela árvore, as suas raízes permanecem presas, mas a árvore é cortada. Então ele vai fazer aqui o relato do sonho que você vai encontrar ali no capítulo 4 do livro de Daniel. Agora vamos aqui para o segundo subtópico. Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Esse aqui é o segundo tópico, tá? Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. O primeiro subtópico diz: agindo com prudência. Olha só, gente, que Daniel aqui, nesse momento, ele fala assim: olha, rei, eu desejo, né, que a interpretação desse sonho seja as pessoas que te aborrecem, né, seja das pessoas que você não goste, nem que não seja aplicado a você. Porém, lá no final, ele já vai começar: rei, mas essas coisas vão acontecer com você. Então, ele começa assim, dizendo, né, que o desejo dele, pessoal, era de que a interpretação daquele sonho não se cumprisse com o rei, e sim com as pessoas que o rei aborrece, mas no final ele acaba dando a interpretação e ele acaba dizendo: sim, ó rei, essas coisas vão acontecer com você mesmo, né? E a questão da prudência, agindo com prudência, é que daí lá no final o Daniel acaba dando, né, um conselho para o rei, dizendo assim: olha, rei, eu aconselho que você entre pelo caminho da humildade. Ele diz assim, lá no versículo 27 do capítulo 4, ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, né? E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então era fato que o rei estava muito incomodado e ficou muito perturbado com aquele sonho. E aqui Daniel dá um conselho para ele. Então olha só que Daniel é muito prudente. E é importante você destacar aí aos seus alunos, aos jovens aí que você lidera, que eles busquem sabedoria de Deus, que eles busquem conhecimento da palavra, que eles busquem entendimento, que eles busquem compreensão e que eles lutem pela justiça e pela verdade, né? E que eles também não se omitam de falar a verdade. Só que às vezes é necessário sabedoria para falar a verdade no momento certo. Às vezes você tem que contar uma parábola, às vezes você tem que fazer toda uma metáfora, você tem que fazer muitas vezes uma alegoria para apresentar uma verdade. Por quê? Porque muitas vezes a tendência das pessoas é confrontar. Então vejamos, portanto, o exemplo de Davi, onde o profeta Natan chega na presença de Davi e conta ali uma metáfora para ele, ele conta ali uma história, porque Deus queria tratar com Davi por conta do pecado que ele havia cometido, só que o profeta Natan chega lá e não diz aquilo de qualquer maneira, ele conta toda uma parábola primeiro, e quando o rei manifesta a opinião dele, aí o profeta Natan fala: pois esse homem é você. Então, naquele momento, Davi já tinha admitido, já tinha se quebrantado, já tinha admitido a culpa pelo pecado que ele havia cometido. Só que o profeta Natan não chegou lá simplesmente diante do rei, foi apontando o dedo e acusando para ele. Não, ele foi prudente, ele contou uma parábola. Isso é o uso de sabedoria, porque a sabedoria não consiste apenas em você possuir um acúmulo de conhecimento e de experiência nos mais variados assuntos. Ela consiste em você
aplicar o conhecimento que você tem, aquilo que você aprendeu, seja através das leituras, das vivências, das experiências que você teve, mas também de aplicar aquilo no momento certo, no momento adequado e no momento oportuno. Então fica aqui a questão da prudência, tá? O segundo subtópico do tópico 2 diz assim, a interpretação do sonho. Daí aqui vai vir, tem pelo menos 3 pontos aqui que precisa ser destacado, né? Então, a árvore misteriosa. Então, o que era a árvore misteriosa? A árvore misteriosa se tratava exatamente do próprio rei Nabucodonosor e do próprio Império da Babilônia. Então, vocês vejam assim que o Império Babilônico tinha tanta relevância, era um império de ordem mundial que operava, portanto, no mundo de então, né? No mundo da época, que era ali todas as adjacências do mar Mediterrâneo, conhecido como Oriente Médio, a região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Inclusive, eles tinham ali o que se conhecia, né, uma das obras que fazia parte das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o próprio Jardim Suspenso. Né? Então, os Jardins Suspensos da Babilônia. Então, isso aqui era a obra de Nabucodonosor. Então, tamanha era a grandeza e era a majestade. Né? Então, a árvore, portanto, majestosa, se tratava do próprio rei Nabucodonosor. E, em segundo lugar, nós temos ali o juízo divino. Então, ali, quando é lançado ali um machado para cortar aquela árvore, aquilo ali se referia ao juízo divino. Então isso aqui é só para a gente entender que não há nada que seja feito, que seja realizado aqui no mundo, né, que não seja alvo e que não venha a ser alvo em algum momento do juízo de Deus. E com relação a isso, eu acho que a gente pode até comentar aqui a respeito de algumas pessoas aqui no mundo, né, na atualidade, na verdade, que fizeram declarações e que elas acabaram sendo alvos do juízo. Eu já vou apresentar aqui, só vou falar aqui do terceiro ponto, né, do terceiro aspecto aqui da revelação do sonho, que era vivendo com os animais. Então, Daniel revela em primeiro lugar que a majestade que ele via daquela árvore se referia ao rei Nabucodonosor, e num segundo momento ele apresenta para o rei que o rei seria alvo de juízo divino, e em terceiro lugar ele fala que esse juízo divino seria que o rei passaria a viver como um animal, né? Um animal no campo pastando, né? Perdendo completamente o juízo num estado de demência, né? Num estado de loucura. E deixa eu falar aqui então de algumas pessoas conhecidas, né? Que acabaram fazendo declarações e que acabaram pagando, né? Por essas declarações, sendo alvos. Essas pessoas foram alvos do juízo de Deus, né? Aqui nós temos aqui, ó, John Lennon. Isso aqui é registro que a gente tem da história, tá, gente? Da história contemporânea, né? Então, alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, disse: o cristianismo vai se acabar e vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo, Jesus era legal, mas as suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais, se referindo ao Beatles, né? Então o John Lennon era um dos integrantes dos Beatles, né? Então ele fala assim, ó, hoje nós, os Beatles no caso, somos mais populares do que Jesus Cristo. Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos do que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros do seu próprio fã. Então isso aqui é apenas uma. Tancredo Neves, isso aqui foi por volta de 1984, que isso aqui é uma coisa que eu me recordo, né, na verdade, né? Então diz assim, ó, na ocasião, Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos dos membros do seu partido, que na época era o PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Então, olha só que sério que é isso aqui, tá, gente? Leonel Brizola disse assim, ó, no ano de 1990, ele disse, quando houve uma campanha presidencial, disse que aceitava o apoio até do demônio para se tornar presidente. A campanha, quando acabou, apontou o Fernando Collor como presidente e não mostrou Brizola nem mesmo em segundo lugar. Então, olha só que declaração séria, né? E o Cazuza, que também morreu de vítima de HIV,
ele dizia assim, ó, em um show no Canecão, Rio de Janeiro, deu um trago em um cigarro de baseado, né, de orégano, de erva, né, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Nem precisa falar a forma como esse sujeito morreu. Então ele morreu em situação trágica, né? Morreu vítima de HIV. Então, só para a gente ter assim de personagens, né, da atualidade que, por terem tido a mesma atitude que Nabucodonosor teve, elas também foram alvos do juízo de Deus. Então tá aí. O conselho de Daniel. Então ele também aconselhou o rei a deixar a soberba e a renunciar os seus pecados, pois a Bíblia fala que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes, né? Então a Bíblia fala assim que também tudo que o homem plantar, isso ele também vai semear. É Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, diz assim, ó, que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que um homem plantar, isso ele também irá semear. Então, isso é uma sentença bastante séria. A Bíblia fala também no livro de Provérbios que a soberba precede a ruína. Então, as pessoas que agem o tempo todo com soberba, com arrogância, com orgulho, é um caminho, é uma estrada que eles estão pavimentando para a própria destruição e em direção à própria ruína, tá? E, então, esses aqui foram os conselhos de Daniel, né? Para que o rei observasse a humildade, observasse a justiça, observasse a misericórdia, né? Portanto, entretanto, o rei não deu crédito à fala de Daniel. E esse foi o motivo pelo qual ele passou pela situação que passou. No tópico 3, nós temos o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Então, Deus abate o orgulho, né? Deus abate ao orgulhoso. 12 meses após o sonho, ele cumpriu-se cabalmente na vida, ou a vida de Nabucodonosor. Quando o rei se vangloriava, uma voz do céu declarou-lhe o destino, sendo expulso da companhia humana e passando o rei a viver como animal. Então, quantas pessoas nós encontramos muitas vezes nessa situação, né, que passam a viver não exatamente como animal, mas acabam passando por uma situação bastante difícil, que muitas vezes a gente encontra pelas ruas, a gente pergunta, e aí, o que aconteceu? Pois eu era crente, né, pregava a palavra, estava aí, agora estamos aí nessa situação, e muitas vezes você vai perceber que são pessoas inteligentes, são pessoas que são muito bem articuladas para falar e estão ali naquela situação, mas se você for analisar assim a fundo a história, são muitas vezes pessoas que batiam no peito e que achavam que elas faziam porque eram capazes, que elas tinham capacidade, só que não. Todas as capacidades, todos os dons, todas as habilidades que nós temos são provenientes de Deus. Não tem problema nenhum em um homem construir ali o seu império, construir um negócio que seja bem sucedido, montar ali, construir a sua empresa e ser uma empresa bem sucedida, ser uma empresa próspera, ser uma empresa economicamente viável. Porém, se faz necessário que o homem venha a entender, venha a entrar nesse caminho da humildade e reconhecer que toda essa capacidade vem de Deus. Todas essas habilidades, essas condições de executar as coisas, de fazer com que as coisas aconteçam, são habilidades dadas por Deus. E toda a honra e toda a glória deve ser tributada a Deus. Eu acho que isso é bem importante de ser comentado, né? O rei reconhece a grandeza de Deus. Então, olha só que importante. O rei, depois de ter passado por todo aquele processo, então ele redige essa carta reconhecendo a grandiosidade do rei. A lição que precisa ser dada aqui, que você precisa, acho que, enfatizar com os seus alunos, é de que não é necessário passar por todo um processo de dor, de sofrimento, para que a pessoa venha reconhecer a grandeza, a grandiosidade, a majestade, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, a soberania de Deus. Não é necessário a pessoa passar por isso. Mas quando a pessoa tem um coração endurecido, tem um coração petrificado, essas situações acabam acontecendo para que a pessoa possa aprender a lição e possa olhar para o céu e saber que tem um Deus que governa, um Deus que rege, que todos os reinos e que todos os governos da terra estão debaixo da autoridade, estão debaixo do domínio de Deus.
e que sem a autorização de Deus, nada do que acontece no mundo acontece. Somente por autorização do próprio Deus. E no terceiro subtópico temos aqui, pregando para todas as pessoas. Então a postura de Daniel ao transmitir integralmente a mensagem divina ao rei nos ensina sobre a necessidade de pregarmos a palavra. Então olha só, como que Daniel aqui também ao mesmo tempo dá um testemunho de que não obstante ao fato de o rei ser uma autoridade, inclusive o rei tinha poder para mandar matar o próprio Daniel. Ele tinha poder para isso. Fala assim, não, você está tendo esse sonho, essa interpretação que você está me dizendo aí, isso aí não tem nada a ver, eu não acredito nisso, então olha, eu vou acabar com a tua vida, pode mandar matar. Só que não obstante a isso, ele não perdeu a oportunidade de pregar a palavra, de falar da grandeza de Deus, de dar a interpretação real daquele sonho, e mesmo assim ele pregou a palavra. Mesmo sabendo que ele poderia, que a vida dele estava em jogo, ele foi e com graça, com autoridade, ele pregou a palavra, ele não teve medo, foi destemido. E muitas vezes é essa coragem, né, que nós precisamos ter também nos dias que nós estamos vivendo, nos ambientes de trabalho, diante de autoridades, nas escolas, nas universidades, ambientes que muitas vezes conspiram contra o evangelho, né? Ambientes que muitas vezes tem ali no seu corpo docente, né, no quadro de professores, pessoas que não acreditam em Deus e que fazem de tudo para desconstruírem as verdades do evangelho, né, os valores morais contidos na Bíblia Sagrada. Então se faz necessário que o jovem tenha, portanto, essa sabedoria, tenha essa graça, tenha essa consciência de que em todos os ambientes, em todos os lugares que ele frequenta, ele é um cristão que precisa proclamar a verdade do reino de Deus. Na conclusão, nós temos assim: a história pessoal de Nabucodonosor nos oferece uma poderosa lição sobre as consequências da arrogância, da exaltação e diante da majestade do Todo-Poderoso. Ela destaca a suprema soberania divina sobre toda a criação, lembrando-nos de que nenhuma criatura pode rivalizar com a glória de Deus. O episódio ilustra a capacidade da misericórdia e da justiça de redimir o ser humano arrependido, revelando a esperança de transformação e restauração para qualquer pessoa. Estamos aí, portanto, eu encerro essa minha fala desejando que Deus te abençoe grandiosamente, professor, professora da nossa Escola Bíblica Dominical, e até o nosso próximo encontro.